Oi, oi! Bem? Eu tô bem. Vou contar sobre o episódio 2 dos contos do Junji Ito na Netflix. E antes de começar esse vídeo, eu peço encarecidamente, então vou botar aqui no meu teste, muitas aspas, sigam a minha queridíssima amiga e artista que vai fazer parte do canal, porque ela vai fazer minha bonequinha VTuber, que não vou usar pra reações, porque não vai ter nem como. Mas eu vou usar no geral para outros vídeos que eu estiver comentando. Vocês vão ver, vocês vão gostar. E assim, ela é maravilhosa, ela é tipo tudo de bom. Ela realmente tem talento, ela trabalha muito, ela se esforça bastante. Então sigam-me, que era caríssima amiga. Carisma é ótimo. Ela não faz preço caro, né? Era pra falar. É, tipo, carisma do tipo cara, amiga. Só que eu acho que eu tenho. Eu falei errado, não sei. Eu não sou bom em português. E olha que eu escrevo vídeos desde muito tempo. E leio bastante. Só que não é porque você lê que você é inteligente. Mentira, eu sou inteligente. Já me falaram também que eu sou inteligente. Eu sei que eu sou, mas não em certas áreas, tá? Então, sigam a N, sou nerd, sou geek, tá? E quando forem seguir também, falem que vieram por mim também, que é sobre isso. Né? Sigam no Twitter, no Instagram. E basicamente é isso. Espero que curtam o vídeo. E o vídeo em si. E é isso. Bom vídeo para você. E eu dou spoiler que comparado com o último tá melhor, mas não deixou de ser meio zoadinho. Se bem que, pensando agora, realmente melhorou, tá? Mas vou explicar por quê. Já passo aqui pra avisar e divulgar a grandíssima artista que fará parte dos próximos vídeos. @NSouNerd. Sou geek. É sobre isso. Vem aí, era VTuber. Aguardem. Primeiro, curta, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho. Agora, vamos ao vídeo, meus amores. Pois muito que bem. Prensadão do Ito. É assim que eu apelidei esse episódio, porque foi como realmente pareceu isso aqui. Porque dessa vez a Netflix me complicou e muito, porque colocaram duas histórias em uma só. Tipo, em um só episódio. E isso me lascou muito para resumir, explicando, para contextualizar e depois comentar sobre. O que me obrigou a fazer o resumo do resumo para não esquecer e quase assistir pela segunda vez. Mas ao menos isso vai me dar maiores detalhes para reclamar e elogiar. E já dando spoiler, eu não assisti pela segunda vez. Só que eu tive que realmente dividir o momento ali das histórias para conseguir assistir tudo bonitinho. Então eu assisti parte ali da primeira história num dia, a segunda no outro dia para conseguir ficar tudo certo. História número 1, túnel misterioso. E pausa aqui para hidratação. Pequena SMR, perdão, me engasguei. Voltando aqui. A primeira história, eu achei que minha TV tava com problema de som, né? Aumentei no último volume. Até percebi que, na verdade, tava com som, mas a cena era propositalmente silenciosa. É bem angustiante em vários sentidos, mas em todos sendo bons. Calma que eu vou explicar. Sabe quando você está assistindo algo que você sente agonia e quer fazer alguma coisa, mas sabe que não pode, fica vulnerável? Aquele sentimento de impotência? É exatamente isso. Ao estilo Um Lugar Silencioso das Ideias. Só que na cena era um filho pequeno com a sua mãe caminhando em um trilho de trem que se distrai com os flocos de neve e a mãe aproveita a oportunidade para largar a mão dele e fazer o que ela tinha que fazer, que nesse caso era ir pro túnel e fazer cosplay de Sayori. Que quem não acompanha o core é um alto arrasta pra cima. A cena não é mostrada, já que a gente só tem o ponto de vista do filho. Então só vemos um túnel escuro em uma noite iluminada e fria, e de repente um trem chegando ali. Essa cena eu achei excelente em vários níveis, porque me deu aquele sentimento que eu disse, apesar dos traços ainda estarem meio, né, de não causarem medo. Mas a cena em si deu angústia, mas não medo, já que tudo ali era claro demais para isso, com exceção do túnel. Dá pra causar medo e angústia com a luz do dia e em ambientes claros. Midsommar tá aí pra provar isso, e tem um treco só de lembrar daquilo. Porque era algo muito entorpecente e desconfortável ao mesmo tempo, mas precisa saber
fazer isso. Mas ok. Muda o foco pro protagonista em uma roda de amigos combinando de ir justamente para aquele túnel. E aí um dos amigos menciona que foi ali que a mãe do Gorô, né, que é o protagonista, tinha ido de comes e bebes. Daí o amigo fala que é a oportunidade perfeita para ir para lá justamente por isso. E que amigos péssimos, né? E no lugar que a mãe do amigo foi de Americanas, no meio da noite, queria que ele vá junto. Pior que ele foi. Daí eles chegam lá com as lanternas e acabam notando os arranhões nas paredes do túnel. Até que algo pinga na bochecha do amigo que deu a ideia de ir pra lá. Ele se assusta e briga com os outros. Em um primeiro momento não sabe o que é, mas como vai ter uma cena começa de novo, logo a gente vai descobrir. Aí o Gorô fica desconfiado, né, que tem algo ali no final do túnel e aponta pros amigos. Todos viram assustados, se deparam com uma mulher parada no meio do túnel. Eles se assustam e saem correndo, deixando o Gorô sozinho porque a lanterna dele caiu. Aí quando ele pega a lanterna e ilumina, ele fica ainda mais desconfiado e logo reconhece que é a irmã Mari. Acolhe ela e fala que, assim, né, porque ela tá fazendo ali, e ela fala que não se lembra como foi para lá. E já aviso que isso vai se repetir mais vezes. Daí ele leva ela pra casa, ela tá com febre, pergunta pro pai se ela... no caso ele pergunta pro pai se ela sabia sobre como a mãe deles foi, né, jogar no Vasco, e o pai fala que não, e que é melhor ela não saber. Já que o irmão é adolescente, tem uma certa noção das coisas, mas a irmã ainda é criança e pode não saber lidar com aquilo. Aí eles se sentam e ele nota que começou a nevar, como naquele dia que a mãe foi de Americanas, né? Não foi de base e tal. E mostra o flashback do velório, em que ele era criança, a irmã era menorzinha, e uma tia os consolava, daí ele acorda do pesadelo. O Gorô, então, volta pra casa, depois da escola, e o pai avisa que a Mari sumiu de novo e que ele vai procurar por ela. Mas pra ele não sair porque tá nevando. Aí ele vê o pai indo embora e ele decide voltar pra casa pra esperar. O ponto é que passam horas e nada deles aparecerem. Ele até fica preocupado e decide procurar pelos dois e já deduz que foram pro túnel. Ele conclui quando vê os passos dela e do pai na neve que levam direto pra lá e ele decide entrar. E aí, na pinga da bochecha dele, ele esfrega e descobrimos que é... não posso chamar assim... aquele fluido corporal com glóbulos vermelhos, glóbulos blancos não, brancos, e que sai de um útero durante uma vez por mês. Sangue. Aí ele acha a lanterna do pai, mas não encontra o próprio. Na verdade, ele acha um observatório de raios cósmicos, que logo vai ser explicado mais pra frente. Entrando no lugar que fica no meio do túnel, ele acha 3 cientistas. Uma mulher, um homem e um outro homem mais velho, que é chamado de professor. E ele pergunta se o pai dele estava lá ou passou por ali, e eles negam e ainda dizem que era impossível ele ter ido pro outro lado do túnel sem ter passado por lá. Mesmo assim, ele decide ir pra lá e a cientista decide levar ele com a caminhonete pra provar. O carro vai seguindo e ele pede pra ir mais devagar e ela atende ao pedido. E logo ele nota que só tinham as marcas dos pneus da caminhonete entrando no lugar, o que deixa confuso e ainda mais preocupado. Mas logo volta pro observatório, só que no túnel ela explica por que tem um observatório no meio, né, do túnel em si. Os túneis antigos, que ficam embaixo das montanhas, que são receptores de raios cósmicos. Se liga na aula de física, que eu não sei nem metade de física, não sei nem o básico, no máximo eu sei uma coisa ou outra. Então só vou falar o que eu ouvi do negócio ali. Ok, que ficou embaixo das montanhas são receptores de raios cósmicos, que nos atravessam como raios X. E justamente esses efeitos que eles estudam. Eu não sou formada em física e nem astronomia para falar sobre, então só repetir o que eu consegui lembrar desse diálogo. Mas pro contexto da história vai fazer sentido. Lembra aqui. Foca no que ela falou. Sobre os raios cósmicos que atravessam feito raio X. Focou? Memorizou? Então bora seguir. Ele então leva a irmã pra casa, mas acaba que de novo ela vai para lá e o pai ainda não apareceu. Aí ela liga pro Gorô e ele pede pra, né, buscar ela e tal. E assim, ela tá toda assustada, a gente tá acalmando ela, e aí ela aparece por lá, e o chefe dá um surto falando que não aguenta mais aquilo, porque todos os dados são inconclusivos, e desde que ele chegou. Se sente muito cansado, tipo, cansado mesmo assim, esgotadão. Aí ele concorda que também anda, no caso ela concorda, né, a cientista, que também anda meio cansada e tem alguma coisa ali, tipo, tem algum problema rolando, tá ligado?
Daí o outro cientista chama eles para revelar a foto do resultado do passeio deles pelo túnel. Os 3 cientistas caminhando para saber sobre radiação, e eles notam que tá cheio de fantasmas, mas como podem ser fantasmas se teoricamente, fisicamente não existem? E ok, essa revelação me surpreendeu, mas não tanto porque já tinha me ligado disso já. Mas foi interessante a forma que fizeram isso. Não me causou medo, mas me deixou preocupada por eles. A imagem não dava nem um pouco de medo e nem aflição. Pior, os fantasmas estavam atravessando eles, os espíritos eram a tal radiação. Aí eles concluem que é perigoso ficar mais tempo naquele túnel e decidem fechar o lugar para sempre. Aí que veio o pulo do gato. Assim como a Mari foi para lá todas as vezes sem fazer ideia disso, ela e os cientistas também apareceram repentinamente no túnel. Pior, 2 cientistas ficaram fundidos, um com o chão e o outro com a parede, até que acabam sendo sugados, assustando eles. E tem como piorar ainda mais, porque a Mari é sugada e atravessa a cientista, e o Goro até tenta acudir a irmã, só que ela fica tipo holograma e a mão dele simplesmente atravessa e ela só desce de vez. Que isso, travessia? Momento. Aí eles tentam fugir de lá, mas acabam percebendo que estão sendo perseguidos pelo trio que virou fantasmas bizarros e nada assustadores. Aí a cientista tropeça e cai no chão, e o cientista que estava no meio do... que estava no teto com a Mari e o professor se joga em cima dela e a suga pelo chão, tipo morceguinhos. Aí a Mari tenta fazer o mesmo com o irmão, mas o Goro é mais rápido e logo desvia, fugindo no mesmo instante. Mas aí tinha aquele plot que eu falei antes, atravessarem como raio-x e afetarem como radiação. Então conforme ele corria, os soldados que apareceram passaram a atravessar ele e o deixarem cansado, chegando ao ponto em que ele cansa e cai no chão, e ele acaba sendo sugado no mesmo instante. Esses segundos finais me deixaram apreensiva pelos personagens, mas não me deu medo porque nenhum daqueles seres dava medo nem mesmo em uma criança, ficou meio zoadinho. Mas foi uma cena frenética interessante, a gente conseguiu melhor que o primeiro episódio, em nenhum momento indo pra comédia e se mantendo no drama e no terror. E agora que o comentário que não tava no roteiro, além dos que eu já dei aqui, eu também achei algumas coisas interessantes e finalmente eu consegui entender este episódio. Que basicamente, como eu falei e repeti, atravessavam como raio-x, como o mesmo explicou, e que por isso que aconteceu aquilo no final. Só que quando eu assisti, assim, tal, eu, fui analisando os pontos, depois escrevi aqui o resumo do que aconteceu. Porém, entretanto, todavia, eu não entendi totalmente o negócio, mas conforme eu fui lendo o roteiro aqui, fui lembrando da cena toda, eu entendi melhor o que aconteceu. Como eu falei, eu não tenho nem um pouco de noção de física, porque eu não consegui aprender isso na escola. Tipo, foi ensinado, mas eu realmente não consegui aprender por 1 trilhão de motivos. Em todo caso, o que eu percebi foi que conforme eles iam atravessando ele todas as vezes, eles iam, como posso dizer, transformando a massa corporal dele, tipo, cada vez mais, pra ficar não sei se é pra ficar tipo fantasmagórica ou intangível, tipo, mas eu sei que eles iam atravessando até o corpo dele simplesmente se tornar algo imaterial, sabe, tipo um bagulho cósmico mesmo. E eu achei isso muito fascinante, de verdade. Agora que eu me peguei nessa genialidade, agora eu acho de um jeito ainda mais incrível. Mas é bizarro de imaginar, né? Tipo, pensando agora nesse ponto, assim, não tinha muito o que se fazer, e isso torna a coisa toda assustadora. Mas esse primeiro, comparado com o segundo, a sensação que ele me causou é bem diferente. Ainda mais com pós-créditos que vai vir aí, que quando eu explicar também vocês vão ficar tipo, ai meu Deus. Comparado com isso aqui vai ser tipo de 0 a 100, tá ligado? Agora, episódio 2. Caminhão de sorvete ou ônibus, é isso, mas vou continuar chamando de caminhão. Pra começar, vamos ao resumo do que conta essa história. É um caminhão de sorvete que passa em um bairro todo sábado, e no momento em que o episódio começa, ele anuncia a sua chegada com a música brega e animada. Aí, as crianças se reúnem em frente e assim, né, o caminhão e tal, e todas querendo sorvetes, e até onde eu sei, é tudo de graça. Elas pedem e ele entrega. As mães ficam super babando por ele, já que ele é lindíssimo.
Até eu fiquei me babando por ele, apesar de que ele me dava uma energia meio Sebastian Michaelis do Kuroshitsuji. E pra quem não sabe, ele é um mordomo demônio. Então assim, por isso, né? Tipo, ele é uma coisa maligna. Então esse episódio me assusta pela sensação de desconforto que ele causa, até mais do que a história anterior. Apesar dos climas claros e bem iluminados, o que é uma coisa boa e que eu tinha pontuado antes, que quando bem executado, dá medo. E nesse caso realmente funcionou muito bem. Pois bem, aí o protagonista vê todas as crianças recebendo sorvete e as mães deixando. Ele também quis, mas o pai não deixou porque ele ainda ia jantar. Claro que o menino insiste, mas ele não cede e o pai pergunta sobre o sorveteiro para as mães, já que ele e o filho são recém-chegados na região. O pai tinha se separado da mãe do menino e elas respondem que o sorveteiro leva as crianças para passear todo sábado e que depois traz de volta. E que eles tinham, na verdade, e que ele tinha chegado fazia um mês simplesmente do nada, no caso, o sorveteiro caminhoneiro. Aí já fica aquele desconforto, desconfiança e medo. Pra onde ele leva aquelas crianças? Por que apenas aos sábados? Por que só as crianças desacompanhadas? Quem é ele e pra quem ele trabalha? Se isso fosse no Brasil, isso nunca iria acontecer, sem no mínimo circular um boato de que o cara era devorador de crianças. Os caras iam botar ele pra comer sorvete pelos buracos de bala. Mas no Japão sabemos que as coisas são diferentes e que em questão de segurança pública eles não têm problemas. Mas em questão a gente sabe que tem outros problemas bem piores que eles também não se preocupam. Mas ok. Aí como o pai não deixa o menino ir com eles, ele fica falando que prefere morar com a mãe e que não quer jantar. Já que ele e o pai moram sozinhos, só que o pai cozinha muito mal e ele queria sorvete. Passa então para outro sábado e confesso que o moleque me irritou porque não era um bebê e nem criança pequena. Como ele ouve o caminho passando de novo e o filho também, além de que ele viu as crianças voltando em segurança também, então, ele decide deixar o filho pegar o sorvete e dar uma volta no caminhão. O filho pede por sorvete de chocolate e o pai vai lá e ela pediu sorvete e ele entrega. O que me chamou a atenção nele foi o seguinte: ele tinha um olhar muito doce para as crianças, todas elas, tipo, sem exceção, e um olhar sedutor para as mães. Mas pro pai, e aí que pega o negócio, era um olhar sério e meio diabólico. Ele tinha cabelo branco, sobrancelha branca e olhos amarelos parecendo o Hank do mesmo Vic de Resident Evil. Até dei um grito na hora, bonitão. Aí ele faz o filho prometer que iria juntar na volta e comer tudo. O garoto promete, e aí o sorveteiro e o pai trocam olhares. Nisso o sorveteiro olha pra ele extremamente sério e nada amigável, enquanto que o pai olhava pra ele animado. Pra ver o filho feliz, mas logo fica meio desconfortável, o sorveteiro volta a olhar docemente pra... Ele vê elas brincando com o filho dele na sala. Até aí tudo bem, tudo normal. Elas vão embora e os dois ficam sozinhos. Passa uma reportagem que mostra uma cantora lá aleatória, que eu deduzo ser uma J-Idol, e o pai comenta sobre o filho ainda querer ou não morar com a mãe. E aí o filho responde que não queria, mais morar com ela,
além de ter passado na casa dela. Nisso o pai já fica, oi? Bem aquele meme da Lona Piovani das ideias, e eu também fiquei nesse mesmo, tipo, nessa mesma energia, tipo, como assim? Mas no sábado, e dessa vez, o foco fica voltado na decoração do caminhão, que são 2 olhos femininos bem maquiados, que eu sinceramente achei brega e não entendi, e depois que eu também não entendi. Eu vou ser mostrado de novo, mas ainda tô sem entender. Essa história me deixou, assim, mais com um pulo de interrogação e desconforto do que qualquer outra coisa. E sendo sorveteiro encarou o pai de um jeito que deu medo, triplica, porque nessa hora eu fiquei com medo real oficial. E aí ele começa a rir e olha para as crianças. Nessa hora eu iria levar o meu filho embora para longe, e como ele já estava meio desconfiado e não era de hoje, ele decide acompanhar o filho na viagem. Daí o sorveteiro já fica na frente daquela barrada falando que adultos são proibidos do caminhão. Isso aqui é mais do que um alerta de que tem coisa muito errada e que ele não devia deixar o filho entrar nesse caminhão de novo. Mas acho que ele fez isso? Não. Aí o pai viu uma montanha de sorvete no chão do caminhão, e além dela tinha mais uma de sabor diferente, que eu chuto ser limão, já que era verde. E todas lambiam e comiam os talheres como se a vida delas dependesse disso. Era meio bizarro porque elas meio que suavam excessivamente quando faziam isso, que, claro, assusta o pai. Aí a porta se fecha e o caminhão vai pra casa do... né, do bom cará, né? Eis que o pai se depara com caixas jogadas de sorvete, né, pelo chão. E ele até pisa em uma delas, e essas caixas derretiam quando ele passava a mão. Isso na caixa de correios. Aí ele entra em casa e de novo vê os sapatos de crianças. Mas ao invés de risadas, só tem silêncio. Quando ele chega na sala, ele vê uma cena horrenda. As crianças agora eram vários sabores de sorvete e tinham derretido pela sala. Falando nisso, você tinha tomado sorvete, mas os crianças não tem, até sujar a camisa. Você daqui a pouco virou um sorvetinho de chocolate? Deixa eu provar aqui, deve ser muito saborosa. Porque foi isso que eu comi. O filho não só devora os que viraram sorvete, principalmente o de baunilha, como comenta exatamente isso pro pai, que fica assustado porque o moleque conta com uma alegria como se fosse a coisa mais normal e divertida do mundo. E aí vinha o plot twist. Não era amor, era cilada. Digo, não era suor, era derretimento, porque o moleque começou a derreter enquanto comia o sorvete. O pai, com o mínimo de noção possível, depois de ter feito, sim, as piores escolhas possíveis também, né, tenta fazer o filho parar e se afastar daquilo. Só que ele acaba brincando de Fruit Ninja sem querer e quebra o pescoço dele, fazendo a cabeça voar longe, mostrando que por dentro ele já era sorvete de limão. O pai surta e dá aquele gritão. Aí a câmera foca nos olhos que decoram o caminhão, mostra o restante do caminhão e os faróis iluminando a rua com luz rosa e o sorveteiro dirigindo sério. Se você não entender aqui, quer ver que os pós-créditos piora e muito. Mas agora sim, sem estar no roteiro, eu vou tentar comentar aqui o que eu acho que eu entendi. Claro que é somente teoria, mas eu acho que ele só aparece aos sábados, porque nos outros dias da semana ele passa, talvez, em outras cidades, ou, já que ele não me parece bem um ser humano muito confiável, sequer um ser humano, ele pode ir para uma outra dimensão, que é a dele original, que pode ser inferno ou qualquer outra que a gente não saiba, e lá ele fica pleno de bonito, né? Só que eu tô tentando entender essa questão de por que ele transforma as crianças em sorvete. Tipo, isso é uma coisa que eu realmente não entendo. E pior, que ele meio que entregou esses mesmos sorvetes, que eram as crianças, para os seus respectivos pais, né? É uma coisa que eu até pensei, mas tipo, será que isso faz sentido minimamente? Tipo, será que é pela questão dos pais serem ausentes? Então ele faz isso, tipo, já que você já não sente mais falta do seu filho, já que ele é só uma coisa, um objeto que você facilmente descarta para fazer as coisas, então, sabe, tipo, eu realmente não sei, né, mas foi algo que me botou muito pra pensar e no fim não cheguei a uma conclusão nenhuma, tirando a do pós-créditos, que, assim, pode ser até pior de ser entendido comparado com esse, e o primeiro, né, primeira história, eu consegui entender de boas, mas bora voltando aqui. Seguindo então pra parte mais complicada da coisa toda, o pós-créditos. Não apenas os moleques viraram sorvete, meu cérebro a essa altura também virou e eu preciso pensar em como eu vou explicar o que eu não entendi. Mas vamos tentar.
Então, vamos à explicação mais precisa que eu consigo dar aqui. É mostrar os créditos dos fundos de uma casa e uma geladeira jogada. Alguém ao longe passa e uma criança corre logo depois, e agora eu pensei um pouco. Interpretação inteiramente minha enquanto eu escrevi meu roteiro. Será que aquilo representava o pai e o filho, sorvete? Não sei. Mas estavam usando as roupas tradicionais japonesas, que eu não sei agora dizer o nome, perdão. E não dava pra ver muito bem algum detalhe significativo, a não ser, tipo, né, que era um adulto, uma criança ali, de longe ali, que estavam muito lá pra trás. Mas tudo bem. Então, de repente, alguém de capa amarela, de chuva, sai da geladeira, que me lembrou demais a Six, e logo vai fazer sentido do porquê. Ele sobe na varanda alta de uma casa com uma TV estupo, aí ele agacha e fica com a cara colada na TV, e isso só intensificou mais a minha desconfiança de possível referência a Six e Mono, porque aí a TV liga e fica estática, ele atravessa a TV bem Little Nightmares das ideias, e se isso não é uma referência direta a Little Nightmares, não sei o que é. Eu só não consegui associar uma coisa a outra. E aí mostram as cenas do episódio e tal, depois aparece um grupo de pessoas aleatórias que estavam encarando a câmera. Nesse caso, a TV deles, né, que assim, eles estavam encarando e a tela pra quem também estava assistindo era a televisão deles, muito louco. E assim, eles estavam sorrindo todo mundo ali, tipo, tranquilo, nada pra se desconfiar. De repente, fico com os olhos vazios e isso me assustou pra caramba, que foi de um frame pra outro. Ao mesmo tempo que fica ainda mais Little Nightmares, porque, tipo, tem toda essa coisa de que os adultos ficam super vidrados à televisão ali nos jogos e tal, então é meio suspeito de se pensar. Não imaginei que sentiria medo com esse episódio e fui cada vez mais surpreendido conforme passavam as cenas e as histórias. É mostrado outra pessoa da capa amarela de olhos vazios, pregos na boca e dentro da TV, meio que encolhido ali. Aí ele estende a mão e atravessa a TV no mesmo instante. Depois que ele sai da TV e depois dessa varanda, é o momento que tudo fica ainda mais louco e ainda mais Little Nightmares das ideias. Porque... E, sim, perdão se ficar confuso, tá? Mas é que é difícil explicar de uma forma melhor isso aqui, tá? Que assim, depois que ele saiu da TV e depois de da varanda, simplesmente a geladeira tava lá parada, ela abre de novo e revela um segundo ser da capa de chuva amarela. E assim, ele saiu da geladeira, só que meio que deu a entender que era igual ao que tinha saído antes. Então assim, sei lá. Mas aí o primeiro encara ele, né, o primeiro que saiu da geladeira, e simplesmente ataca o segundo que saiu da geladeira. Aí os dois acabam indo para dentro da geladeira. E é isso. Sabe, é sobre isso. Você fica só tipo, o que foi que eu acabei de ver? E sabe o que me lembrou? Aquela cena do jogo mobile de Little Nightmares que aconteceu uma treta, é que a Six empurra a menina de cabelo branco no penhasco e a capa fica flutuando depois. Só que nesse caso a capa não flutuou, só um empurrou o outro e sei lá o que aconteceu. Mas ainda não consigo associar uma coisa com a outra. A geladeira então fecha e a pessoa que passou no fundo, o adulto, agora volta e se lembra bem de ser a criança. É então mostrado uma narração de um homem falando de uma tinta vermelha que vira preta, tem cheiro de ferro e várias caveiras coloridas ao fundo, uma enforcada e uma forca ao lado. Tradicionalmente no Japão, o nome dos falecidos era escrito com tinta vermelha, por isso é Malagouro, escreveu com caneta vermelha lá, se me lembro bem. Ele, o narrador, comenta de algo flutuando na cara dele e que precisa anotar suas sensações e visões. Mas o papel acabou e o episódio enfim acaba também. O que eu achei desse episódio? Excelente! Foi me dando medo conforme fui assistindo. O primeiro foi mais preparação para o que viria, né, depois no caso. O segundo, sendo que realmente me assustou. E o bônus, que me deixou ainda mais assustada. Que assim, até agora eu não sei dizer o que foi aquilo. Se acha que o próximo vai ser bom, tenho as expectativas lá embaixo, então apenas irei aguardar pra ver o que vai me fazer sentir. Comparado com os mangás originais, eu não sei. Mas quando eu ler, farei a comparação mais uma vez, né? Vamos esperar pra ver. Por hora é isso. E me diga qual foi o seu episódio favorito dos contos de Junji Ito. Aí nos comentários, por favor. E obrigado por ter assistido.
Beijinho, se cuide e bye bye. Se você entendeu esse pós-créditos, por favor me explique porque eu não entendi.